Então, Serrão, Nelson, Piperno, eu me lembro no ano passado, principalmente ao Serrão e ao Piperno que estavam aqui comigo, a gente discutia muito naquele período de transição uma dúvida que todos nós tínhamos de qual seria a cara do governo Lula 3. E a gente falou muito dessa questão, se ele iria optar por um discurso mais revanchista, se ele iria ser um pouco mais conciliador, enfim. O ponto é, nós tivemos o governo Lula 1, tivemos o governo Lula 2 e temos agora o governo Lula 3. Mas nesse meio tempo tivemos também um governo Dilma Rousseff completo e meio segundo mandato aí praticamente de Dilma. Vocês não acham que hoje, eu quero muito entender a visão de cada um aqui, vocês não acham hoje que o governo Lula 3, esse governo que começou dia 1º de janeiro, não se parece muito mais com o discurso, com a prática do que foi Dilma Rousseff, do que até foi o próprio Lula em 2003, o início aí da jornada dele na presidência da República, porque eu vejo essa irritação, esse discurso um pouco mais agressivo, essa ojeriza ao mercado financeiro, às instituições econômicas, muito mais como um discurso de Dilma do que como o discurso de Lula do passado. Como é que vocês veem isso, Serrão? Começa você. A impressão que dá é que o PT está tentando consertar muito do que deu errado na era Dilma Rousseff. Porque é preciso fazer essa análise, ela é fundamental. Quando se fala em era Lula, o próprio Lula só se refere aos seus 2 governos, aos seus 8 anos de mandato. Ele esquece que a era PT contempla seus 4 anos mais os 5,5 da Dilma. Então, esse detalhe tem que ser lembrado com todo cuidado, porque foi na era Dilma que deu problema, foi na era Dilma em que houve o princípio da derrocada econômica. Então, a gente nota que o PT está tentando vencer obstáculos daquele momento. Tem outras questões também. Hoje, o meu artigo no site da Jovem Pan chama a atenção para essa retomada agora do projeto de colocar aí os conselhos operando dentro do governo. Pois é, essa foi uma discussão da era Dilma. Lá no tempo do PNH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, que o PT não conseguiu emplacar e vai tentar emplacar agora. Então, muito do discurso do PT, sim, é uma tentativa de recuperar iniciativas e consertar erros que mataram aquele partido na era Dilma Rousseff. Lula teve o primeiro governo em que ele ficou marcado pelo mensalão, mas ele conseguiu se salvar. O segundo governo em que ele pegou a economia favorável e o nome dele ficou numa boa, tanto que ele conseguiu eleger a Dilma Rousseff, a grande gerentona, segundo eles venderam. E depois com a Dilma já começou a pegar a economia desfavorável, cometeu erros com a economia modelo desenvolvimentista de Guido Mantega e aí a vaca foi para o brejo até o momento do impeachment. Então o histórico do PT, resumido, é esse aí. O Piperno, você acha que o Lula virou Dilma? Não, está muito longe disso. Inclusive, a própria relação dele com o Congresso. Hoje, por exemplo, eu li aí muita coisa sobre a relação dele com alguns deputados do PL, por exemplo, né? Alguns já querendo embarcar, na calor do novo governo. E o que está gerando, inclusive, uma fricção interna muito forte. Imagina se a Dilma ia conseguir esse tipo de coisa. A Dilma não tinha minimamente esse tipo de traquejo, né? O Lula tem. Então, não, é claro que de fato há nesse início de governo essa situação de algum confronto com o Banco Central, e é verdade. Claramente o Lula não tem simpatia pela atual direção do Banco Central, mas também porque é num outro contexto. Naquela época, era o presidente da República quem nomeava o presidente do Banco Central e agora não. Então, agora, veja, assim, a gente vai estar sempre confrontado com esse tipo de situação em que um governo, talvez, ele tenha ideias diferentes daquelas do Banco Central. E aí, quem é que vai resolver isso? A política. Não adianta forçar a barra, não adianta também esticar muito a corda, porque não vai ser bom para ninguém. Agora, não vejo realmente tanta coisa parecida assim com a Dilma. Agora, só para não deixar passar rapidamente um assunto aqui, para não pairar dúvida no ar. Estou puxando aqui no Google e tal. Eduardo Bolsonaro anuncia desistência da indicação para embaixador do Brasil no ZEU. 22 de outubro de 2019, aqui tem vários links sobre isso. Ele anunciando, então, que estava desistindo daquela tentativa. Muito bem. Nelson, para a gente fechar esse assunto.
Esse documento você pode achar, Piperno. Agora você pode abrir seu celular aí, procurar, pode cavucar, como dizem lá embaixo, que você não vai achar em lugar nenhum que a Dilma é um bom nome para essa indicação, para esse banco lá na China. Mas vamos lá, né? Quem está falando que o presidente Lula está repetindo os erros da Dilma são várias pessoas que estão falando isso. E uma delas, uma opinião interessante, que é do Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda no governo Temer, foi presidente do Banco Central, enfim, alguém que é aí foi um presidenciável nas eleições de 2018 e agora na eleição do ano passado se juntou ali à Frente Ampla pela Democracia. Ele começou, janeiro deste ano, já criticando os primeiros passos da economia, não da relação política, mas das políticas econômicas desse governo, falando que não é possível ter resultados diferentes se os erros forem os mesmos. Ele disse hoje, isso está na imprensa aí, disse hoje que o governo Lula está repetindo os mesmos erros na política econômica do governo Dilma. Então alguém que esteve lá tão de perto dando essa opinião nos faz acender um alerta. Será que a gente vai ter os mesmos resultados na economia que a Dilma teve? Porque se tiver, a gente tem que começar a se preparar. O governo Dilma foi um dos piores que a gente teve aí nas últimas décadas em relação à economia no Brasil. E o governo Lula está indo sim para o mesmo caminho. Ele está dilmando na economia. Pode ter um excelente relacionamento político. Nesse ponto ele se diferencia por muito. É um político raiz, sabe conversar, dá tapinha nas costas, faz promessa, chama para o cafezinho, ele caminha bem, se articula politicamente, tanto que a gente vê aí o tanto de partido que tem na base aliada dele. Tanto que a gente vê que o Lira foi reeleito presidente da Câmara, que o Pacheco foi reeleito presidente do Senado, que passou a PEC da transição aí com um arrombo de 160 bilhões, então ele sabe caminhar. Mas isso não muda o fato de que na política econômica está repetindo os mesmos erros da Dilma Rousseff. Acho que a coisa pode ser até pior, porque, na verdade, não está repetindo política econômica da Dilma, porque a política econômica da Dilma, na verdade, pertencia a um rapaz chamado Guido Mantega, que hoje é uma pessoa inabilitada pelo Tribunal de Contas da União para exercer cargos públicos, tanto que não pôde pegar nada, nem ministério, nem coisa nenhuma. E, por enquanto, não temos nem indicativo de que o Fernando Haddad esteja seguindo um modelo Guido Mantega. O mais assustador até o momento é que a gente não sabe claramente que modelo Fernando Haddad está seguindo. Então é isso que eu cobro todo dia ao PT. Apresente um modelo para a gente poder criticar, oferecer uma proposta que avance sobre isso. Agora, por enquanto, a gente não tem nada. Não ter nada é pior do que ter a política econômica do Guido Mantega. Então, hoje, muito bem, só quero atualizar uma coisa. Rapidamente, hoje, por exemplo, o Bernardo Api, né, faz parte do Ministério da Fazenda, foi a um evento do Renova BR, que Paulo Matias conhece muito bem, para apresentar, para detalhar exatamente a reforma tributária, né? Falando o que o governo pretende com esses dois projetos que estão lá tramitando, um no Senado e um na Câmara. Então, os sites de economia hoje têm farto material sobre isso.